Na aula de hoje, aprenderemos uma expressão que tem diversos significados e usos. É a expressão out of. Sejam bem-vindos ao canal Inside Out English. Eu me chamo Sunamita Ferreira e aqui no meu canal você aprenderá inglês de uma maneira divertida, descontraída e espontânea. Isso porque aprenderemos com textos e imagens. Isso facilitará a nossa trajetória à tão sonhada fluência em inglês. E como eu falei no início do vídeo, out of tem diversos significados. Entre eles, alguns são sem tempo, caro, fora de alcance. Mas nessa aula você verá que existem muito mais usos e significados para out of. Será muito interessante. Como sempre, nós analisaremos as imagens para nos ajudar no entendimento das frases propostas. Ouviremos, repetiremos em voz alta e no final da aula você estará liberado, estará apto a anotar todas as frases. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. A nossa primeira frase é out of time. Out of time, que é basicamente o que está sendo apresentado na imagem. Ele está sem tempo, ele está correndo contra o tempo. Podemos ver ali o relógio pegando fogo, pois ele não tem tempo a perder. Out of time, sem tempo. Vejamos alguns exemplos. We were standing on stage, playing completely out of time. Estávamos no palco, tocando completamente fora do tempo. I didn't finish the test. I ran out of time. Não terminei o teste ou a prova, pois fiquei sem tempo. E uma dica também que eu deixo é vocês pegarem todas as frases, anotarem no caderno no final da aula e também pesquisarem mais exemplos. E sempre que você verificar, sempre que você ouvir a palavra, a expressão out of time, você já saberá que está falando de alguém ou algo que está sem tempo. No próximo exemplo temos out of sight, out of sight. E vemos esse olho gigantesco para dizer basicamente sobre visão. Sight é visão. E nesse exemplo, out of sight vai significar basicamente algo que está fora de vista. Mas também existem outros significados. Fora de vista, excelente, muito caro. Esses são alguns exemplos. Keep it out of sight. Mantenha-o fora de vista. Um objeto nesse caso, né? He was careful to keep out of sight. Ele teve o cuidado de ficar fora de vista. The price of the house we like is out of sight. O preço da casa que gostamos está fora de vista. Ou seja, está muito caro. Sempre que você vir essa sentença, esse exemplo, out of sight, você pode ter em mente, dentro do contexto, para cada situação, que é algo fora de vista, excelente ou muito caro. E no próximo exemplo temos out of control. Out of control. Nós nunca falamos assim separadamente, mas no dia a dia nós sempre falaremos tudo isso junto. Out of control, que é basicamente alguém ou algo fora de controle. If you can't control your dog, put it on a leash. Se você não consegue controlar seu cachorro, coloque-o na coleira. You're going to have to learn to control your temper. Você vai ter que aprender a controlar o seu temperamento. Então, para dizer que algo está fora de controle, normalmente usamos a expressão out of control. Nossa próxima frase e imagem é out of order. Out of order. E ela está exemplificando aqui, nesse caso, que algo está em mau funcionamento ou quebrado, né? Como no caso dessa máquina, que está com essa placa out of order. Para exemplificar justamente isso. Não está funcionando, está danificado. Danificado, quebrado.
All elevators in the building are currently out of order. Todos os elevadores do prédio estão atualmente fora de serviço. The machine is out of order. We're waiting for the repairman. A máquina está com defeito. Estamos aguardando o reparador, o homem que conserta máquinas. Nesse exemplo eu trouxe apenas o exemplo de danificado, quebrado, mas também existem outras formas de utilização para out of order. Então eu aconselho que vocês pesquisem na internet novas formas de se usar essa expressão. No próximo exemplo temos out of reach. Out of reach, que é fora de alcance, como vemos na imagem. Ele está tentando alcançar uma certa altura, pode ser tanto coisas altas ou também baixas, que a gente não consegue o acesso necessário para elas. É out of reach. E aqui temos alguns exemplos. Fora do alcance. The ball was out of reach. A bola estava fora de alcance. Keep all medicines out of reach of children. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance das crianças. E também podemos interpretar não somente como objetos fora do alcance, mas também, novamente falando para vocês, é possível usar dentro de outros contextos todas essas expressões. Out of reach. No próximo exemplo, temos uma mira, normalmente usada para ter o alvo perfeito, né? E aqui nossa frase é out of focus. Out of focus, que é algo fora de foco. Nesse exemplo aqui eu trouxe a mira para exemplificar que é algo muito focado. Porém, out of focus vai significar justamente o contrário, fora de foco ou desfocado. This photograph is out of focus. Esta fotografia está fora de foco. The background looks a little out of focus. O fundo aparenta estar um pouco fora de foco. Aqui na tradução, acabei esquecendo de colocar, mas relevem. The background looks a little out of focus. E o que dizer dessa imagem de objetos bastante antigos? Aparentemente são rádios. Out of date. Out of date. Out of date vai significar algo justamente o que a imagem está nos transmitindo. Uma coisa antiga, uma coisa velha, ultrapassada. Out of date. Desatualizado, ultrapassado. The reform will modernize the laws that are out of date. A reforma modernizará as leis que estão desatualizadas. His clothes are out of date and unfashionable. As roupas dele são ultrapassadas e estão fora de moda. Acredito que até agora vocês perceberam que existem diversos usos e situações para out of. E nesse caso temos out of stock. Out of stock. E podemos ver aqui uma caixa vazia para representar o estoque. Um estoque de coisas, de objetos. E out of stock vai significar justamente a falta, a necessidade desse produto em específico. Em falta. The product I wanted to buy is out of stock, so I will have to wait. O produto que eu queria comprar está em falta, então terei que esperar. The blue skirts are out of stock. As saias azuis estão esgotadas. E esse tipo de expressão, out of stock, é mais encontrado em ocasiões que estamos adquirindo um produto, estamos fazendo uma compra ou vamos a uma loja. Então, é mais usado esse tipo de vocabulário, out of stock. E como vemos na próxima imagem, temos uma pessoa ali com uma falta de ar. Ela está ofegante, respirando
com um aceleramento, né? E geralmente quando estamos tendo esse tipo de sensação, dizemos que estamos sem ar. E é o caso dela, out of breath. Out of breath, que está sem ar. Ela está ali sentindo, está sem fôlego, ofegante. He ran so fast that he was out of breath. Ele correu tão rápido que ficou sem fôlego. Pen arrived late, disheveled and out of breath. Pen chegou atrasada, desgrenhada e sem fôlego. Por exemplo, quando estamos na academia ou fazendo uma caminhada, normalmente ficamos out of breath. Na próxima imagem, temos uma impressora. E a impressora costuma imprimir documentos, imagens, tudo que está relacionado à rede de internet e desejamos ter um papel impresso, usamos a impressora. E a nossa frase, out of print, também vai trazer esse sentido de necessidade, nesse caso de esgotamento, esgotado. Classic literature never goes out of print. A literatura clássica nunca sai de catálogo. The book is out of print and difficult to procure. O livro está esgotado e difícil de adquirir. The book has passed out of print. O livro está esgotado. Out of bounds. Out of bounds é a expressão para algo que está ali dentro do limite. E se ultrapassarmos esse limite, ocorrerá alguns problemas para nós. Por exemplo, essa placa geralmente é usada em estradas, em avenidas, para exemplificar que não é para passarmos daquele limite, pois está fora de limite ou fora de alcance. His demands were out of bounds. Suas exigências estavam fora dos limites. His shot went out of bounds. Seu chute saiu de campo, o chute dele. This area is out of bounds to persons not concerned. Esta área está fora do alcance de pessoas não envolvidas ou não permitidas. E essa próxima imagem é muito conhecida pelas pessoas como o trevo da sorte, pois ele traz sorte, traz boas vibrações, e out of luck vai significar justamente o contrário. Out of luck. Luck é a palavra para sorte, mas out of luck vai ser justamente o contrário, como eu acabei de dizer, que é sem sorte. You are out of luck. Você está sem sorte. The bike only comes in large sizes. So, if you are a short person, you're out of luck. A bicicleta só vem em tamanhos grandes. Então, se você é baixo, está sem sorte. Out of luck. E você se considera uma pessoa com sorte ou sem sorte? Lucky person ou out of lucky person? Deixe nos comentários. No próximo exemplo, temos uma imagem de um piano e um repairman. Ele está reparando, ele está consertando o piano. Isso para que o piano fique afinado, pois o piano está out of tune. Out of tune. Ele está desafinado, está fora do ritmo, que é o tune. Então, out of tune vai ser desafinado, como eu falei. The piano is out of tune. O piano está desafinado. I didn't want to be the person in church who sings out of tune. Eu não queria ser a pessoa na igreja que canta desafinado. Então, quando vocês assistirem uma série ou uma música que fale sobre essa expressão out of tune, você vai já se lembrar que é uma pessoa que está desafinada, algo que está ali fora do ritmo. Também podemos encontrar esse tipo de vocabulário naqueles desafios musicais que vemos na TV. E a próxima imagem é algo também bastante utilizado na última década,
que é aquela sincronização da internet, a sincronização de contas em nuvem. Out of sync, out of sync. Sync é justamente a abreviatura para sincronismo, sincronização. Fora de sincronia, desincronizado é o significado de out of sync. That takes yourself right out of sync. Isso tira você da sincronia. He's completely out of sync with the current political trends. Ele está completamente fora de sintonia com as tendências políticas atuais. E deixando aqui um lembrete, gente, que as frases que eu trago para vocês é somente para que vocês vejam as expressões dentro de contexto. Não que eu vá trazê-las explicando detalhadamente, mas para que vocês vejam dessa forma, dentro de um contexto. E aí fica a seu critério pesquisá-las, entendê-las melhor. Já nesse caso, vemos aqui uma imagem bastante peculiar, que é um tubarão, um peixe, dentro de uma caixa ali, né? Até saindo de dentro da caixa. E out of place vai significar algo que não está ali, não está correto para aquele ambiente. Place é lugar, então é algo que está fora de lugar, out of place, ou deslocado, como vimos na imagem. The paintings looked strangely out of place. As pinturas pareciam estranhamente deslocadas. I fell out of place among foreigners. Eu me sentia deslocado entre os estrangeiros. Provavelmente ele se sentia assim porque não falava inglês. I fell out of place among foreigners. E como vimos na imagem, né? É impossível um tubarão, um peixe, estar dentro de uma caixa ali e sobrevivendo, né? Feliz da vida, como nós vimos. Out of place. No próximo exemplo, temos a imagem de algumas coisas que são vitais à nossa vida, como a água, o ar, o fogo, o calor, né? E o alimento, que são coisas necessárias. E a nossa frase é out of necessity. Out of necessity. Que pode parecer que é fora de necessidade ou sem necessidade, mas na verdade é por necessidade, como vemos nos exemplos. I bought a candle out of necessity. Comprei uma vela por necessidade. Some people have to lead stressful lifestyles out of necessity. Algumas pessoas têm que levar estilos de vida estressantes por necessidade. Na próxima imagem podemos ver um texto e também podemos dizer que é uma fala, pois out of context. Out of context é algo fora de contexto. E essa coisa fora de contexto pode ser tanto como um texto escrito como alguém que falou algo indevidamente e ficou fora de contexto. Vejamos alguns exemplos. His heart bled over certain phrases taken out of context. Seu coração sangrava por causa de certas frases tiradas do contexto. Use text that makes sense when read out of context. Use texto que faça sentido quando lido fora do contexto. Então, para algo fora de contexto, algo erroneamente dito, podemos dizer out of context. E o nosso próximo exemplo é out of habit. Out of habit. Essa palavra habit é uma palavra para dizer sobre hábito. Algo que nós fazemos costumeiramente, como vemos aí, uma leitura, chegar a tempo, né? Em uma situação, se exercitar, cuidar da saúde no geral. E out of habit significa por hábito, por costume. É diferente do que a gente pensa que o significado seria. Mas algo por costume, temos aqui alguns exemplos. I smoke out of habit, not for pleasure.
Fumo por hábito, não por prazer. Many people add salt to their food out of habit, without even taste it first. Muitas pessoas adicionam sal à comida por hábito, sem sequer prová-lo primeiro. Então, uma coisa que é costumeira, que é feita por hábito, é out of habit. E chegou o momento de praticarmos as nossas frases, repetindo-as novamente, porém agora, já depois de termos o entendimento de seus significados, nós falaremos em voz alta e no final da aula você estará liberado a anotar as frases em seu caderno. Durante esse processo também é interessante que você puxe na memória o significado das frases, tentando lembrar das imagens. Então vamos lá dar início à nossa prática de repetição de vocabulário. Out of time. Out of time. Out of sight. Out of sight. Out of order. Out of order. Out of control. Out of control. E sempre repetindo após eu falar as frases. Out of stock. Out of stock. Out of date. Out of date. Out of focus. Out of focus. Out of reach. Out of reach. Deixem nos comentários quais dessas frases vocês se lembraram facilmente sem nenhuma dificuldade. Out of print. Out of print. Out of luck. Out of luck. Out of breath. Out of breath. Out of bounds. Out of bounds. E qual dessas frases significa que você está sem sorte? Também deixe nos comentários. Out of sync. Out of sync. Out of tune. Out of tune. Out of habit. Out of habit. Out of context. Out of context. E por último, out of place. Out of place. Out of necessity. Out of necessity. Conseguem relembrar das imagens relacionadas a essas duas frases ou pelo menos a uma dessas frases? Bom, pessoal, agora vocês podem anotar todas as frases em seu caderno Inside Out English, o inglês de dentro para fora, e também podem estar repetindo mais vezes, pesquisarem por mais exemplos. Também, sempre que possível, revisem todos os conteúdos aprendidos. Pode ser retornando nos vídeos ou pegando o seu caderno e fazendo aquela prática de relembrar das frases, passando folha por folha. Isso é muito importante. Bom, pessoal, e essa foi a nossa Inside Out English Class de hoje, falando sobre a estrutura, a expressão out of. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, compreendido todos os usos trazidos aqui por mim nessa aula. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixem o seu like, como eu sempre peço, compartilhem com os seus amigos que estão estudando inglês. Assim você terá mais pessoas para praticar o seu inglês aprendido aqui comigo. Vejo vocês na próxima aula. See you next class.